Você já percebeu que, justamente nos momentos mais confusos da vida, tudo parece silencioso no céu? É como se o mundo estivesse desabando ao seu redor, as vozes de fora se multiplicando e Deus simplesmente calado. Mas e se eu te dissesse que é exatamente nesse silêncio que Ele está falando com mais clareza? Parece loucura, né? Mas não é. É assim que a sabedoria do alto funciona. Ela entra quando tudo aqui embaixo está desmoronando. A maioria das pessoas está esperando uma voz audível, uma visão, uma placa no céu dizendo o que fazer. Mas Deus é especialista em falar em códigos que só quem tem intimidade entende. Enquanto você busca lógica, Ele oferece paz. Enquanto você procura atalhos, Ele te convida para confiar. E nesse vídeo eu vou te mostrar, com base na palavra de Deus, que as respostas que você está implorando podem já estar diante dos seus olhos. O problema não é Deus não falar. É que talvez você ainda não aprendeu a escutar do jeito certo. A gente vai passar por histórias bíblicas, exemplos práticos, perguntas profundas e principalmente por aquela reflexão que ninguém gosta de fazer. Será que eu realmente quero ouvir a vontade de Deus ou só quero que Ele confirme a minha? Prepare-se, porque esse vídeo pode mexer com crenças que você carrega há anos. E a recompensa? Clareza, alívio e o tipo de sabedoria que transforma decisões e destinos. Se tudo parece confuso na sua vida hoje, talvez seja porque você está prestes a receber uma resposta divina que vai te virar do avesso para o lado certo. E quando você terminar esse vídeo, algo me diz que você nunca mais vai olhar para os momentos de silêncio da mesma forma. Antes de começarmos nosso tempo de hoje, quero te convidar a escrever agora nos comentários a frase Senhor, me dá sabedoria. Essa simples atitude é um sinal de fé. Quando você declara, o céu se abre, pois ao comentar, curtir e se inscrever, você fortalece esse canal, levando esperança a quem precisa. Cada frase que você escreve é como uma tocha acesa, iluminando o caminho não só para você, mas também para muitos que virão atrás. Posso contar com você? Deus te abençoe. Agora vamos à palavra. Tem horas em que a alma parece um campo de batalha. A pessoa ora, jejua, abre a Bíblia procurando uma direção clara e nada. Só o silêncio. E esse silêncio de Deus, como machuca. Parece que quanto mais se busca uma resposta, mais a mente se confunde e o coração afunda num mar de insegurança. É aí que muita gente trava, achando que está sendo ignorada por Deus, quando na verdade está sendo treinada para escutar mais do que palavras. A ansiedade costuma fazer barulho dentro da gente. Ela grita, e se você errar? E se não for a vontade de Deus? E se tudo der errado de novo? Essas vozes interiores nos paralisam, porque o medo de escolher o caminho errado nos impede até de dar o primeiro passo. Mas é nessa hora que a sabedoria começa a ser gerada. Não na pressa, mas na espera. Não na certeza externa, mas no alinhamento interno com o Espírito Santo. É impressionante como as decisões mais importantes da vida raramente vêm com placas luminosas. Casamento, mudança de cidade, novo emprego, reconciliação. Tudo isso envolve risco. E quando o céu parece calado, a Bíblia continua sendo a bússola. Jesus nunca prometeu que ouviríamos a voz dele como num alto-falante, mas garantiu que o Espírito Santo nos guiaria por dentro. E isso muda tudo. Sabe o que ajuda nessas horas? Escrever. Isso mesmo. Pegar um caderno e anotar o que está sentindo, o que gostaria que acontecesse e o que está disposto a fazer, caso Deus realmente diga sim ou não. Essa prática simples ajuda a organizar os pensamentos e abrir espaço para a voz de Deus se manifestar. E não subestime os detalhes. Às vezes, a resposta vem num versículo lido por acaso, num conselho inesperado, ou até num vídeo como esse.
E é justamente nesse lugar de espera confusa que nasce o desejo mais profundo. Não apenas escolher o certo, mas discernir o que vem do céu. Porque quando a mente está confusa, é sinal de que a alma está pedindo direção. E aí entra um ingrediente que transforma tudo. A maioria das pessoas acredita que sabedoria é coisa de quem estudou muito ou tem experiência de sobra. Mas a Bíblia quebra essa ideia quando diz, em Tiago 1:5, que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Ou seja, sabedoria não é mérito humano, é presente divino. Deus não escolhe os mais capacitados, Ele capacita os que confiam. E isso começa quando a pessoa entende que, mesmo sem saber o que fazer, pode contar com a direção dele. É curioso como, em momentos de confusão, a gente tende a buscar respostas rápidas. Mas sabedoria verdadeira não se apressa. Ela é como uma semente, precisa ser pedida, cultivada, regada com oração e, acima de tudo, respeitada. Porque Deus responde sim, mas nem sempre da forma que a gente quer. Às vezes, o responder de Deus é o próprio silêncio que nos leva a refletir mais profundamente. Sabedoria divina não é só saber o que fazer, mas também quando e como fazer. Por isso, confiar em Deus é mais importante do que entender o plano inteiro. Tem gente que espera um sonho, uma revelação sobrenatural, mas Deus muitas vezes responde por meio de uma convicção tranquila, uma paz que passa por cima do caos. É essa paz que guia, e não o desespero da mente que quer resolver tudo rápido. Quer aplicar isso de forma prática? Comece todos os dias pedindo a Deus sabedoria antes mesmo de checar o celular. Leia Provérbios. Um capítulo por dia já é um bom início. Anote o que te chama a atenção. Fale com alguém maduro na fé e peça conselhos com humildade. E, acima de tudo, confie. Deus não vai esconder de você algo que é fundamental para cumprir a vontade dele. E quando essa sabedoria começa a surgir, ela confronta algo que muita gente idolatra, a lógica humana. Porque Deus, na maioria das vezes, fala com quem está disposto a abrir mão do óbvio para abraçar o sobrenatural. Tem decisões que no papel parecem perfeitas. Tudo bate. Salário melhor, localização boa, vantagem imediata. Mas algo dentro da pessoa grita, não vai! E esse conflito revela uma verdade espiritual que a Bíblia já escancarava. O coração é enganoso mais do que todas as coisas. Jeremias 17:9. A lógica sem discernimento é uma armadilha. Não é porque faz sentido que é vontade de Deus. Nem tudo que brilha é bênção. Às vezes é só distração. A fé não é inimiga da razão. Mas quando a lógica se torna o único critério, a pessoa corre o risco de perder os milagres que só a obediência revela. Jesus curava com barro, Elias ouvia Deus num sussurro, Noé construiu uma arca sem previsão de chuva. Nada disso fazia sentido, e ainda assim, tudo isso fez história. Deus ama confundir os sábios do mundo para exaltar os humildes de espírito. Como disse Paulo, Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. 1 Coríntios 1:27. Quantas vezes a lógica mandou ficar, mas o Espírito Santo dizia, vai, ou o contrário. Tudo parecia bom demais para ser verdade, e era mesmo. Por isso, quem anda com Deus precisa estar disposto a desobedecer à própria lógica. Isso não significa ser irresponsável, mas estar atento ao discernimento. Porque a sabedoria do alto é maior do que qualquer plano meticulosamente desenhado por mãos humanas. Quer saber se está confiando mais na lógica do que na direção de Deus? Observe seus filtros de decisão. Se tudo gira em torno de vantagem, status ou controle, talvez você esteja fechando os ouvidos ao sussurro divino. Que tal fazer um jejum,
de opiniões externas e ficar um tempo em silêncio. Às vezes, menos conselhos e mais comunhão com o Espírito Santo já basta para clarear tudo. Ele não erra, mesmo quando tudo parece irracional. E é justamente quando reconhecemos que não sabemos tudo, que abrimos espaço para algo poderoso acontecer, porque é na limitação humana que a força de Deus se manifesta. E isso nos leva direto a uma das maiores chaves espirituais para tomar decisões sábias, a um tipo de força que só nasce quando a pessoa tem coragem de admitir que está fraca. E por mais paradoxal que isso soe, é exatamente assim que o reino de Deus funciona. Enquanto o mundo diz, seja forte e aguente firme, Jesus convida, vinde a mim, todos os que estão cansados. Mateus 11, 28. É no cansaço sincero, na alma exausta e no coração quebrado que Deus se aproxima com mais ternura. Ele não rejeita o quebrantado, ele habita com ele. A fraqueza não é derrota, é convite. Quando alguém chega ao limite, ali começa o território onde o Espírito Santo age com liberdade. Quando a autossuficiência desaba, o céu se manifesta. Veja Elias, por exemplo, um profeta que venceu reis e falsos deuses, mas caiu em profunda exaustão e desejou morrer. Deus não o repreendeu. Em vez disso, o alimentou, deu descanso e falou com ele em um sussurro. A lição? Até os fortes caem, mas é caído que se aprende a depender. Tem gente que finge estar bem porque acha que mostrar fraqueza é feio, mas Deus não precisa de performance, Ele quer verdade. Em vez de esconder o choro, que tal orar chorando mesmo? Em vez de tentar bancar o espiritual forte, que tal admitir, Senhor, eu não sei mais o que fazer? Esse tipo de oração, honesta e crua, move os céus com mais força do que discursos bonitos. Na prática, admitir fraqueza pode significar buscar ajuda, conversar com alguém maduro na fé, procurar um conselheiro cristão ou até fazer uma pausa estratégica para cuidar da saúde mental. Isso não é sinal de fraqueza, é sabedoria. Porque quem quer ouvir a voz de Deus precisa estar inteiro o suficiente para reconhecer quando Ele está falando. E às vezes, Ele começa falando exatamente quando a gente se cala. E quando essa vulnerabilidade encontra a fé, nasce algo raro, maturidade espiritual. Porque a sabedoria que vem do alto não é uma mágica que resolve tudo de uma hora para outra. Ela é construída passo a passo por quem decide permanecer, mesmo quando não entende. Muita gente trata a sabedoria como se fosse uma varinha mágica. Pede, espera um brilho do céu e pronto, tudo resolvido. Mas a sabedoria de Deus não funciona assim. Ela não é um passe de mágica, e sim um processo de amadurecimento. Tiago 1,5 nos lembra que Deus dá sabedoria a quem pede. Sim, Ele dá, mas junto com ela vem o convite para crescer, enfrentar desafios e desenvolver discernimento. Ou seja, a sabedoria é concedida, mas ela se revela no caminhar. Sabedoria divina não é sobre saber todas as respostas, é sobre andar em paz, mesmo quando as perguntas ainda estão abertas. É aquela paz que guarda a mente e o coração, como Paulo escreveu em Filipenses 4:7. Não se trata de prever o futuro, mas de estar tão alinhado com o Espírito Santo que mesmo sem ver o que vem pela frente, você sente que está no caminho certo. É uma confiança silenciosa, que não precisa de palco, mas transforma tudo por dentro. Quem anda em sabedoria não precisa de sinais espetaculares para crer. Aprende a confiar na constância, na prática diária da oração, na leitura da Bíblia, na escuta do Espírito. Sabedoria é quando você percebe que nem toda porta aberta vem de Deus e que às vezes o não do céu é proteção. E isso exige maturidade. Requer crescer e crescer dói. Mas quem amadurece espiritualmente começa a perceber.
Deus nunca atrasou, a gente é que estava apressado. Quer cultivar sabedoria? Faça perguntas melhores a Deus. Em vez de, por que isso está acontecendo comigo, né? Pergunte, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Anote respostas que surgem na oração. Peça confirmação nas Escrituras e esteja disposto a mudar de rota. Ler Provérbios, Eclesiastes, o Sermão do Monte. Isso forma o espírito. E mais do que aprender, o desafio é aplicar. Porque sabedoria que não gera ação é só informação. E quando essa sabedoria começa a tomar forma, algo poderoso acontece. Ela se torna perceptível na sua atmosfera. Você fala com mais calma, escolhe com mais critério. E o mais curioso, começa a sentir uma paz que não faz sentido nenhum. Mas é exatamente esse o sinal de que ela veio do alto. Se tem uma coisa que não dá para falsificar por muito tempo é a paz. Ela não vem de circunstâncias, vem da consciência alinhada com a vontade de Deus. A sabedoria verdadeira carrega essa assinatura, paz interior. E não aquela paz que depende de tudo estar certo ao redor, mas a paz que permanece mesmo quando tudo está dando errado. Ela não é ausência de guerra, mas presença do Espírito Santo no meio do caos. E isso, meu amigo, não se compra, se busca em oração. É incrível como a sabedoria traz calma para decidir, até em situações difíceis. Quando a mente está cheia da palavra de Deus, o coração não se desespera. Mesmo quando o caminho exige sacrifícios, há uma serenidade que guia. É aquela certeza interna de que, embora tudo pareça incerto, Deus continua no controle. E quando essa paz aparece, ela evita muitos desastres, principalmente os provocados por decisões precipitadas. Sabedoria sem paz é estratégia humana, mas sabedoria com paz é direção divina. Quem já tomou decisões no impulso sabe o preço que se paga depois. Por isso, a pessoa sábia não confunde urgência com direção. Às vezes, o mais sábio a se fazer é esperar, respirar. Não responder na hora. Não decidir em meio à raiva ou euforia. Isso é maturidade espiritual. E é assim que o Espírito Santo age, trazendo convicção sem gritos, conduzindo com mansidão. Na prática, como reconhecer essa paz? Observe como você se sente depois de orar. Se existe um alívio, mesmo sem a solução visível, é sinal de que Deus está dizendo, calma, eu estou aqui. Mas, se mesmo após insistência em oração, a inquietação persiste, talvez seja Deus te protegendo de algo que os olhos ainda não enxergam. A paz é um sinal espiritual, e ela costuma ser mais confiável do que qualquer argumento racional. E para ouvir essa paz, é preciso silenciar. Não só os ruídos externos, mas principalmente os internos. Porque Deus, Ele não compete com o barulho. E isso nos leva a uma chave que muitos ignoram, mas que muda tudo. Deus não costuma levantar a voz. Ele não precisa competir com o barulho do mundo. Ele espera que o mundo se cale. Em 1 Reis 19, o profeta Elias esperava ouvir Deus no vento forte, no terremoto, no fogo, mas a voz veio num sussurro suave. É aí que muita gente se perde. Acha que a ausência de barulho é a ausência de resposta, quando na verdade é o terreno perfeito para a voz de Deus se manifestar. O silêncio incomoda, mas é nesse incômodo que Deus fala mais profundo. O problema é que vivemos numa geração viciada em ruído. Gente que dorme com fone no ouvido, acorda com notificação, passa o dia correndo de uma tarefa para outra. Mas como ouvir a sabedoria divina se não há espaço nem para escutar a própria alma? O silêncio é uma disciplina espiritual. Não é ausência de som, é presença de atenção. Um coração calado, disposto a ouvir, vale mais do que 1000 orações apressadas. Deus fala. O problema é que a maioria não para escutar. Quer aprender a cultivar silêncio? Comece desligando as vozes desnecessárias. Não precisa virar um monge,
Mas que tal um tempo sem redes sociais pela manhã? Um período diário sem interrupções, só você, a Bíblia e o Espírito Santo. Coloque um louvor instrumental, respire fundo, fale menos e ouça mais. Isso, com o tempo, cria um ambiente espiritual fértil para discernir os sussurros do céu. E quando você aprender a amar esse silêncio, vai se surpreender com o quanto Deus já vinha falando. Porque o silêncio não é vazio, é cheio de revelações. Às vezes é nele que Deus cura, direciona e até responde perguntas que você nem sabia que precisava fazer. Elias entendeu isso no monte. E foi naquele sussurro que sua missão foi renovada. Talvez o que você esteja precisando não seja mais uma palavra, mas menos barulho. Porque no sussurro de Deus há mais sabedoria do que em 1000 conselhos humanos. E quando esse silêncio é respeitado, nasce uma clareza libertadora. A mente não fica mais refém da dúvida. E o coração aprende a reconhecer quando Deus está dizendo sim, não ou ainda não. E é justamente nessa liberdade interior que a sabedoria começa a mostrar sua força. A sabedoria que vem de Deus não aprisiona, ela liberta. Liberta da opinião alheia, do medo de errar, da ansiedade de agradar todo mundo. Quando a pessoa começa a andar em sabedoria, percebe que não precisa mais justificar cada decisão. Ela simplesmente sabe. Não porque é autossuficiente, mas porque o Espírito Santo confirmou em seu interior. E essa liberdade não é arrogância, é fruto de intimidade com Deus. Quantas vezes deixamos de dizer não por medo de decepcionar alguém? Quantas vezes dizemos sim por pressão e depois colhemos o peso da decisão errada? A sabedoria de Deus nos ajuda a entender que agradar a todos não é um sinal de amor, é muitas vezes um sinal de insegurança. Quando se tem clareza da vontade de Deus, a pessoa aprende a fechar portas sem culpa e a abrir caminhos com propósito. Essa liberdade também nos afasta do perfeccionismo espiritual. Não é preciso orar 3 horas por dia, jejuar toda semana ou ter respostas imediatas para tudo. Sabedoria não é sobre desempenho, é sobre conexão. E quanto mais se caminha com Deus, mais se entende que a liberdade verdadeira é caminhar em paz, mesmo sem aplausos ou resultados visíveis. A liberdade da sabedoria é discreta, mas poderosa. Na prática, essa liberdade te permite agir com firmeza, negociar sem medo, terminar relacionamentos tóxicos sem culpa, escolher projetos com critério e, principalmente, descansar, porque a pessoa sábia entende que nem tudo depende dela e que o que depende, ela fará com excelência, mas sem a escravidão da aprovação humana. Essa é uma das maiores bênçãos da vida com Deus. E é justamente essa liberdade interior que torna alguém capaz de tomar decisões que parecem loucura aos olhos do mundo. Mas aos olhos de Deus, são passos de obediência que conduzem a milagres, como veremos em grandes exemplos da Bíblia. A sabedoria de Deus muitas vezes parece loucura aos olhos humanos. Pense em Noé, construir uma arca enorme no meio do nada, sem nuvem no céu, com todo mundo zombando. Para qualquer um, isso era absurdo. Mas ele ouviu a voz de Deus, obedeceu e foi salvo do dilúvio. Essa é a diferença entre sabedoria terrena e sabedoria divina. Uma precisa de provas, a outra de fé. Abraão também é um caso clássico. Deus pediu que ele deixasse tudo, terra, família, segurança, e fosse para um lugar que nem sabia onde era. Qual seria o conselho de um coach moderno? Não vá, é arriscado demais. Mas ele foi. Por quê? Porque ouviu a voz de Deus e foi chamado pai da fé. A sabedoria do alto parece imprudência no início, mas depois se revela como plano perfeito. Josué marchando ao redor das muralhas de Jericó por 7 dias. Jesus cuspindo no chão e passando barro nos olhos de um cego. Os discípulos largando tudo para seguir um carpinteiro sem diploma.
Tudo isso soa irracional, mas todos esses atos carregavam uma sabedoria maior do que o entendimento humano. A sabedoria da obediência. Porque quando se obedece a Deus, até o impossível se curva. É por isso que nem sempre a sabedoria divina será aplaudida. Às vezes, ela exige renúncia, exige fé, exige suportar críticas, mas ela também traz frutos eternos. A pessoa sábia, com o tempo, aprende a valorizar mais a aprovação do céu do que o reconhecimento dos homens, porque sabe que a colheita de uma decisão feita na direção de Deus vale muito mais do que o aplauso temporário. E para viver isso de verdade, é preciso algo simples, mas profundamente desafiador: obedecer, mesmo sem entender. Porque às vezes, Deus só revela o próximo passo depois que você der o primeiro. Obedecer a Deus sem ter todas as respostas é uma das provas mais difíceis da fé. E também uma das mais recompensadoras. A lógica grita por controle. O coração quer garantias, mas a voz de Deus muitas vezes apenas sussurra: vai. E é nesse vai sem mapa que começa o verdadeiro caminhar espiritual. Deus não chama para entender tudo, Ele chama para confiar. E quem confia, obedece, mesmo com o coração acelerado. A obediência sem compreensão total é o que diferencia o religioso do íntimo. O religioso exige explicações. O íntimo responde: eis-me aqui. Veja Maria, mãe de Jesus. Ela não entendeu como seria possível conceber sem ter conhecido homem algum, mas respondeu: que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Isso é sabedoria com fé. E é assim que os milagres começam a acontecer, quando o sim vem antes do como. Muita gente diz que quer viver o propósito de Deus, mas na prática só obedece quando entende. Isso não é fé, é negociação. Mas Deus não se impressiona com discursos, e sim com disposição. E é no cotidiano, nas escolhas pequenas, a que a obediência se revela. Você escolhe perdoar, mesmo sem vontade. Escolhe permanecer, mesmo sem resultado. Escolhe calar, mesmo tendo razão. Isso é andar com sabedoria. Quer viver esse tipo de obediência? Comece com as pequenas instruções. Leia aquele versículo que te incomodou. Ligue para aquela pessoa que Deus colocou no seu coração. Feche aquela porta que o Espírito já te mandou deixar para trás. Deus não está em busca de perfeição, mas de disposição. Porque quem obedece, no escuro prova da luz que vem depois. E é aí que tudo se encaixa. Dúvidas viram direção, silêncio vira resposta, confusão vira sabedoria. E quando tudo está confuso, Deus fala claramente. Mas para perceber essa voz, você precisa estar atento. E agora que chegou até aqui, é hora de amarrar todas essas verdades numa só mensagem. Agora que você recebeu esse conteúdo tão profundo, preciso te fazer uma pergunta sincera. Você vai continuar esperando respostas prontas ou vai começar a buscar sabedoria de verdade? Porque no fim das contas, a diferença entre uma vida travada e uma vida alinhada com a vontade de Deus está em uma decisão: obedecer ou insistir nos próprios caminhos. O que você vai escolher? Pare por um instante e pense. Quantas decisões você já tomou no impulso, na lógica, na força do braço e depois se arrependeu? E se dessa vez você fizesse diferente? E se colocasse tudo diante de Deus, até aquilo que parece pequeno, e pedisse por sabedoria antes de agir? A palavra diz que Ele dá sabedoria generosamente a quem pede. E se você chegou até aqui, é porque você está entre esses. Agora me diz, qual parte dessa mensagem falou mais forte com você? O silêncio de Deus, a paz que confirma, a coragem de obedecer mesmo sem entender? Escreve nos comentários. Eu quero saber. Quero orar por você e quero que essa mensagem vire um marco na sua caminhada com Deus. Agora, para selar esse tempo, quero te pedir algo muito importante.
Se inscreva aqui no canal. A sua inscrição é muito importante para nós e principalmente para Deus, pois será como uma tocha acesa que alcançará vidas muito além do que podemos imaginar. Projetos como este canal precisam do seu cuidado, do seu apoio. Não custa nada para você, isso só irá te abençoar, pois você ajudará a nossa missão de levar esperança, fé e transformação através da palavra de Deus a milhares de pessoas. Não pense que é pequeno, não pense que é insignificante. O que você faz aqui é parte da grande obra que Deus está realizando. Se você já é inscrito, sinta-se orgulhoso. Você é parte daqueles que mantêm esta tocha levantada para outros viajantes cansados encontrarem o caminho. Mas se ainda não é, reflita. Por que deixar para depois aquilo que pode abençoar vidas agora? E mais, compartilhe este vídeo. Não guarde para si o que Deus te entregou hoje. Talvez um simples compartilhamento possa ser o sinal que alguém vinha suplicando em oração. Permita que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, te envolva completamente. Que o Senhor te abençoe, que Ele te fortaleça para cada nova decisão e que te conduza com mão firme e coração amoroso pelo melhor caminho que Ele já preparou. Até o próximo encontro, onde novas verdades e revelações nos esperam, em nome de Jesus. Amém.